Jai devotos, Hare Krishna, boa noite. Aqui estamos novamente no transcendental momento de leitura dos passatempos de Srila Prabhupada. Hare Krishna. E vamos desejando aqui para vocês aquela boa noite, né? Com sonhos maravilhosos, sonhos com o mestre espiritual, nos ocupando em serviço devocional a Sri Radha e Krishna. Jai Hare Krishna. Então vamos ler hoje na página 246, o passatempo 140, intitulado Adoração à Deidade, deve ser de primeira classe. 11 de fevereiro de 1975, ISKCON, Cidade do México, México. Aterrissar na Cidade do México demonstrou ser uma experiência extraordinária. Srila Prabhupada, o emissário transcendental do de Goloka Vrindavana, foi saudado com grande honra por seus devotos. Srila Prabhupada passou por todo o controle alfandegário e instalações do aeroporto e caminhou do avião diretamente para uma limusine que o aguardava. Os devotos também haviam providenciado uma escolta policial para acompanhar o veículo de Srila Prabhupada pela cidade até o templo. Isto foi extremamente prazeroso, em contraste com nossas demais exaustivas experiências em aeroportos. Estávamos acostumados a ser tratados como suspeitos, criminosos em potencial, enquanto passávamos pela alfândega de outros aeroportos internacionais. Assim, mesmo naquela época, né, que não teve o 11 de setembro, né, ainda assim os devotos eram assim discriminados, né? Durante o trajeto da limusine até o templo, Srila Prabhupada expressou sua apreciação ao tratamento VIP. Ávido por continuar a comprazer sua divina graça, Hridayananda Maharaj tomou a oportunidade para reportar a Srila Prabhupada sobre todo o empolgante serviço que a BBT espanhola vinha fazendo. Muitos livros estavam sendo traduzidos e distribuídos na língua espanhola. Srila Prabhupada deleitou ouvir que as glórias do Senhor estavam sendo distribuídas. Sankirtana Jagya Ki Jai, distribuição de livros, satisfaz Srila Prabhupada. Quando chegou ao templo, Srila Prabhupada teve o darshan de suas onipotências. Em seguida, pediu pela Mahaprasada da Deidade. Essa era a sua prática padrão enquanto viajava de um templo a outro. Ele se interessava em ver pessoalmente como as deidades estavam sendo adoradas. Era como se Srila Prabhupada fosse o fiscal de Krishna, assegurando que a adoração à deidade estava sendo mantida em bom padrão por seus filhos. Agora imagine que hoje em dia tem templo que a deidade come apenas quitre, né? Ao meio-dia, né? Imagine se Prabhupada chega num templo desse, né? Após provar a Mahaprasada, Srila Prabhupada disse: essa prasada está horrível, a adoração à deidade aqui está de baixo padrão. É importante adorar a deidade de maneira excelente. Srila Prabhupada novamente frisou: oferecer adoração de primeira classe à deidade é tão importante quanto distribuir livros. Eu estava chocado. Eu nunca havia visto Srila Prabhupada criticar a adoração à deidade em nenhum outro lugar antes. Meu coração doeu pelos devotos que cozinhavam, mas eu sabia que era a vez deles de receberem algumas instruções misericordiosas.
Isso seria algo que eles nunca iriam esquecer. Eu ficava especulando sobre a relação de Srila Prabhupada com as deidades. Sendo possuidor de uma visão mundana, eu via as belas formas do Senhor, mas não entendia a relação de Srila Prabhupada com elas. Algumas vezes eu tentava imaginar como seria ter um dasha das deidades e ver Krishna como Srila Prabhupada certamente via. Srila Prabhupada enfatizava como devemos entender que Krishna não é diferente de sua forma na sala do templo. Ele bondosamente nos lembrava disso repetidas vezes. Krishna está em sua forma de Atyavigraha, ele dizia. Durante esta visita, sua divina graça deixou bem claro para todos que a adoração à deidade tinha que ser compulsoriamente de primeira classe, juntamente com a distribuição de livros. Afinal, o propósito dos livros de Srila Prabhupada é entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que nós somos seus servos. A adoração à deidade é a aplicação dos princípios delineados nos livros de Srila Prabhupada. Quando chegou o momento de Srila Prabhupada deixar Calcutá, a cidade do México, para ir a Caracas, os devotos providenciaram a mesma escolta policial para o aeroporto, esperando aliviar a usual burocracia das viagens internacionais. Isso não funcionou muito bem. Quando Srila Prabhupada chegou no aeroporto, ele estava um pouco adiantado em relação à partida do avião. Ele teve que ficar no carro por quase 1 hora. Enquanto sentado no carro, ele disse: teria sido melhor se eu pudesse esperar no saguão. Tenho que esperar no carro. Foi difícil para nós realizarmos que os discípulos de Srila Prabhupada não teriam a oportunidade de se despedir dele. Ele reciprocou o sentimento afetuoso com seus muitos discípulos em aeroportos ao redor do mundo. Para muitos devotos, isso constituía uma grande parte de seus momentos de associação pessoal com ele. Srila Prabhupada sentiu pela separação de seus discípulos enquanto tinha esse prazer negado. Ele via que uma grande oportunidade de entusiasmá-los estava sendo perdida. Eu fiquei triste pelo descontentamento de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, por favor, continue a nos guiar para que possamos servir as deidades, distribuir seus livros e amar apropriadamente todos aqueles com que nos encontramos. Desculpem. Que possamos seguir seu exemplo para isso. Seu exemplo de colocar interesses dos outros acima dos nossos. Jai, vide número 133, 143, para uma história similar. Quer dizer, mais na frente a gente vai ver, né? Se a gente está no 140, para frente vamos ver uma história similar. Então, aqui a gente vê um passatempo de Srila Prabhupada pertinho de nós, aqui na América Latina, né? Na América Central, né? No México, mas depois ele vai para Caracas, e em Caracas ele já está na América Latina, né? Então, aí vemos assim, uma situação um pouco assim, que Prabhupada se preocupava com a adoração à deidade, né? A gente tem que guardar isso no nosso coração, né? O quanto Prabhupada se preocupava que os devotos adorassem a deidade apropriadamente, né? Shivigrahara Dana Nityananda, Shingaratama Mandira Majanada, né? Utasya Bhakta Chaminujatopi Vandegurosi Charanaravinda. Esse é um verso
do Vishwanath Chakravarti Thakura, e em relação ao mestre espiritual, né? Que o mestre espiritual ele ocupa seus discípulos em cuidar das deidades e limpar o templo para que tudo fique de primeira classe, né? Jai Hare Krishna. Então vamos encerrar por aqui essa nossa live. Dá uma olhadinha no Facebook, né? Aqui na telinha não está aparecendo ninguém, nenhuma audiência. Mas vamos dar uma olhada aqui no chat. Também não tem nenhum comentário no chat. Então, Hare Krishna, boa noite a todos. Vancha Kalpa, a gente vai continuar amanhã com as nossas lives, tá? Agora vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O pessoal do YouTube que assistir a nossa live, não esquece de fazer sua inscrição, ativar o sininho de notificação, né? Fazer algum comentário, que isso sempre anima a gente. Hare Krishna, boa noite.